Sexta-feira nós temos a nossa Sexta Lidere com os líderes. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Primeiro Reis, capítulo 3, versículo 3 e 4. Nós vamos ler mais alguns versículos, mais no decorrer da mensagem. O versículo 3 e o versículo 4 de 1 Reis diz o seguinte: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, e pedimos ao Senhor da tua palavra ao nosso coração. Fala conosco, Pai, como igreja nessa noite. Assim nós te louvamos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos pensar nessa noite sobre este tema. Existe sagrado no profano? Existe sagrado no profano? Existe uma grande diferença entre o sagrado e o profano. São duas coisas bem diferentes. O sagrado diz respeito a algo que foi consagrado a Deus, oferecido a Ele de maneira digna e zelosa. Isso é sagrado. É aquilo que pertence a Deus. É aquilo que é separado para Deus. O sagrado é uma dedicação exclusiva ao Senhor. Amém? Eu quero pedir muita atenção sua nessa mensagem, porque essa mensagem, ela é uma mensagem muito importante. O Senhor deseja falar ao nosso coração. Amém? Não se distraia. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está o sagrado. O povo de Deus é um povo sagrado. Por que é sagrado? Porque é de uso exclusivo de Deus. É separado das trevas para a luz. Isso é sagrado. O profano, por outro lado, é o oposto do sagrado. É o secular, que faz oposição ao que é sagrado, ao que é santo. É o impuro, é o anátema, é o mundano. É a coisa contrária àquilo que é santo. Existe o santo e existe o profano, o sagrado e o profano. A pergunta é: existe sagrado no profano? É isso que nós vamos ver nessa noite. Profanar é fazer uso das coisas sagradas com desprezo, menosprezar e tratar de qualquer forma. E Deus sempre fez e sempre faz essa distinção entre sagrado e profano. No decorrer da história, Deus sempre guiou o seu povo mostrando aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, e mostrando ao seu povo que eles deveriam continuar sendo sagrado e oferecendo o sagrado ao Senhor. Olha o que diz 1 Pedro 15, 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos, vocês também, em tudo que vocês fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo.
Houve um tempo onde o povo de Israel estava se desviando dos caminhos do Senhor. Os levitas, aquelas pessoas que eram consagradas ao serviço de Deus, também foram com todos, foram com o resto, pela cabeça dos outros. E Deus falou, lá em Ezequiel 44:13, não se aproximarão de mim para me servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Então os levitas que se misturaram ao pecado, se desviaram também juntamente com o povo, eles não puderam mais servir a Deus, a tocar nas coisas sagradas de Deus, mas eles carregavam a vergonha disso. Isso era muito forte para a tribo de Levi. E ele diz: os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o puro e o impuro. Então Deus levanta sacerdotes para dizer ao seu povo o que é santo e o que é impuro, o que é santo e o que é profano. E hoje ainda o Senhor está falando, e é disso que nós estamos falando nessa noite, dessa diferença entre o santo e o profano. Não pode se misturar. São duas coisas totalmente diferentes. É como a água e o óleo, como as trevas e a luz, como o céu e o inferno, como o bem e o mal. Não pode estarem os dois juntos. Há uma diferença entre os dois. Os dois caminham em caminhos opostos. E, meus queridos, o que leva o sagrado, o santo, ao profano? O que leva o sagrado ao profano? Quero trazer algumas lições nessa noite a respeito disso, baseado na vida do homem mais sábio da face da terra, que foi quem? Salomão. O homem mais sábio. O que leva o sagrado ao profano? Primeiro, se desviar da verdadeira adoração. Quando alguém que é sagrado, que é santo, que é servo, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, começa a se desviar na sua adoração, ele é conduzido do santo para o profano. Quando nós olhamos o texto de 1 Reis, do capítulo 1 ao capítulo 10, nós vamos perceber Salomão caminhando com Deus. Um homem temente a Deus, um homem que buscava os seus valores no Senhor. O capítulo 3, versículo 3 e 4 que nós lemos, eles nos impressionam a forma como Salomão ama ao Senhor. Ele ama a Deus de forma profunda. As intenções do coração de Salomão são intenções de um verdadeiro adorador. Ele diz que ele ofereceu 1000 holocaustos para o Senhor. Ele buscou o lugar mais propício, mais importante para sacrificar ao Senhor, que era em Gibeão. Ele é um adorador genuíno. Ele tem um coração voltado para Deus. E é exatamente nesse momento que Deus se revela a Salomão. Que ele pergunta o que é que Salomão quer. E Salomão, ele pede sabedoria para guiar o povo de Deus. Salomão,
a gente vai perceber que ele começa muito bem, queridos. Ele se assenta no trono de Davi, não por usurpação, mas debaixo da bênção do seu pai. Adonias, seu irmão, queria usurpar o trono, mas Salomão, ele foi colocado nesse trono de bom grado. Ele estava em obediência total a Deus, ao seu pai e ao reino. Deus se revela a ele mostrando cada detalhe do templo. Salomão, ele tem o privilégio de construir um lugar de adoração, porque ele era um adorador. Ele aprende com seu pai Davi a ser um genuíno adorador. Queridos, se a vida de Salomão continua desse jeito, ele teria um final extraordinário. Mas quando nós começamos a ler a partir do capítulo 11, o cenário muda. Vamos ler o capítulo 11. Capítulo 11, dos versículos 1 ao versículo 8. Olha o que diz: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito o quê? Para os filhos de Israel, não se casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem outros deuses. Bem, aqui começa a situação caótica de Salomão. E aí continua. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 600 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Houve aqui uma transição de adoração da parte de Salomão. Aquele que começou fiel, que começou bem, que tinha um coração tão generoso diante de Deus, tão adorador diante de Deus, aquele que começou com tanta pureza diante de Deus. Agora este homem faz uma transição e começa a adorar, não somente os deuses, mas ele começa a adorar ao prazer, ao dinheiro e à fama. Ele se cerca de 700 princesas. Ou seja, ele faz aliança com muitos povos, princesas. Eram filhas de reis, de outras nações, que eles faziam aliança a partir de suas filhas para terem negócios lucrativos. A fama de Salomão subiu à sua cabeça. Ele era muito famoso. Os reis, as rainhas, como a rainha de Sabá, vinham de todos os lugares para ouvir da sabedoria de Salomão. E Salomão agora começa um sincretismo religioso,
O que é o sincretismo religioso? É a mistura na adoração. É quando nós adoramos a Deus, mas adoramos a outras coisas também. É quando Deus não basta, quando Deus não é suficiente, quando o nosso Deus precisa de mais alguma coisa para a gente adorar. É o sincretismo religioso. Isso aconteceu muito na chegada dos descobridores do Brasil. E a vinda dos escravos, que eles chegaram aqui, eles tinham na África os seus deuses. E quando chegou aqui, os descobridores eram católicos. Então os escravos não poderiam se juntar a eles, porque eles tinham os seus deuses, e eles estavam lá na senzala. Mas o que aconteceu? Os portugueses começaram a obrigar os escravos a terem a mesma religião deles. O que foi que eles fizeram? Eles continuaram adorando as suas divindades que vieram da África. Mas eles colocaram na senzala, por exemplo, uma imagem católica. E deram o nome de uma divindade da África que eles trouxeram. Então ali houve uma mistura do culto católico com a pagelança e com outros cultos da África. E fez essa mistura, esse sincretismo religioso. Isso não aconteceu só no Brasil, mas a reforma protestante que nós acabamos de festejar também aconteceu por causa disso. Porque o culto a Deus estava numa mistura agora, uma mistura de santos, uma mistura de imagens, uma mistura de tantas coisas. E aí acontece a reforma protestante. Só que o que acontece hoje, queridos? Hoje acontece exatamente o que estava acontecendo com a Igreja Católica na Idade das Trevas. Hoje está acontecendo na Igreja Protestante, na Igreja Evangélica, entre nós, entre mim e você. Esse sincretismo religioso que Salomão começou a fazer, que adentrou o coração de Salomão, também está no nosso meio. Quantas vezes nós perdemos a essência da adoração verdadeira, da adoração que Jesus diz que nós somos, que o Pai busca esses adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós precisamos de mais algumas coisas hoje no culto brasileiro. Nós podemos adorar a Deus, mas para adorar a Deus nós precisamos de quê? De um galho de arruda, do sal grosso, da água benzida, a água do Rio Jordão, água não sei da onde. Nós precisamos do lenço, nós precisamos da toalha, nós precisamos do copo de água em frente à televisão. Não dá mais para botar em cima, porque a televisão ficou fininha, né, agora? Era em cima, mas o negócio modernizou. Ah, pastor, mas as pessoas estão sinceras na sua fé. Sim, Salomão também estava sincero na sua fé. O padrão de adoração não está em nós, não está nas crendices populares, não está nesse evangelho gospel que nós vemos, que está à procura de riqueza, de bens, de saúde, de tudo, e menos de Deus. Nós estamos nesse sincretismo, meus queridos, e nós, eu e você, precisamos ter esse cuidado para que a gente não esteja no mesmo caminho. O desvio da verdadeira adoração. Esse foi o primeiro pecado daquele homem que era tão sábio, de Salomão. Ele começou a adorar outros deuses. Ele começou agora a fazer templos para os outros deuses. Cada mulher dessa tinha o seu Deus. Ela veio com esse culto. E ele foi ficando velho, foi perdendo a força. E as mulheres começaram agora a brincar com o seu coração. E ele começou a adorar os deuses delas e fazer os templos para os seus deuses. 700 princesas, 300 concubinas. Para que isso tudo, gente? Talvez o homem está dizendo, pastor, só uma dá trabalho, que só imagina 700, mais 300, 1000. São 1000 sogras, 1000 sogros, quantos cunhados? Meu Deus!
Salomão se perde nessa adoração, querido, nessa adoração dos deuses pagãos. Jesus vem e diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para os seus adoradores. Amém? Existem esses adoradores aqui em espírito e em verdade, porque ele está dizendo que os verdadeiros adoradores, se existe verdadeiro é porque existe falsos adoradores. Preste atenção, Salomão começou muito bem, ele amava a Deus profundamente. Talvez você começou muito bem, mas você tem negociado a sua adoração. Você já não adora como antigamente. Você já não adora de todo o coração. Para você adorar, você precisa de mais alguns artifícios. Para você adorar, você precisa estar bem. Você precisa estar disposto. Você precisa não estar sentindo nada. Você precisa não estar cansado. Você precisa estar completamente bem. Deixa eu te dizer, a adoração ao Senhor independe das circunstâncias, independe de como eu e você estamos. Sabia disso? Deus não precisa que nós estejamos tão bem para lhe adorar. Não. Deus, Ele deseja a adoração do seu povo sempre, todos os dias, em todos os lugares. Como vai a sua adoração? Como vai o seu tempo com Deus? Ele ainda está vivo? Nesse altar ainda existe fogo? Ou nesse altar que você ergueu para Deus um dia, está só as cinzas? Existe fogo no seu coração? Ainda existe fogo na sua alma? Ainda existe aquele prazer pela adoração ao Senhor? Ainda existe aquele prazer em buscar, em ler a palavra, em meditar, em jejuar, em buscar ao teu Deus? O teu coração ainda queima, ou já está só cinzas? Como vai a sua adoração, meus irmãos? Enquanto eu mantiver a minha devoção, o meu coração no altar, o mundo com seus holofotes não pode me atrair e nem a fama me comprar. O coração de Salomão foi comprado, os holofotes o cegaram e agora ele perde a essência da adoração. Como vai a sua adoração? Como vai, meu querido? Seu coração ainda queima pelo Senhor? Você ainda está adorando o Senhor em espírito e em verdade? Ou você já começou a profanar também o seu culto a Deus? Você adora de qualquer jeito, de qualquer forma? Aquilo que era para ser sagrado, o seu corpo, a sua mente, os seus olhos, a sua boca, já está tão misturado com o mundo, já está tão misturado com o profano, que você está adorando não mais ao Deus verdadeiro, mas adorando a si mesmo, adorando sua casa, adorando sua família, seus bens, adorando tudo menos a Deus. Ainda existe essência da adoração no seu coração? Que assim seja na minha vida e na sua vida, porque a palavra está dizendo que o Senhor está buscando não adoração, porque Ele tem adoração no céu, mas Ele está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Existe adoração no seu coração? Existe devoção ao seu coração? Como está a sua devoção todos os dias? Faz quanto tempo que você não faz um devocional de qualidade? Faz quanto tempo que você não separa 1 hora, 2 horas, 40 minutos, simplesmente para estar com o Senhor? Simplesmente para adorar, simplesmente para meditar na sua palavra, simplesmente para estar aos pés do teu amado. Quantas vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não queremos estar com Ele?
Senhor, eu te amo, mas nós não queremos intimidade com Ele. Dificilmente a gente vai ver um casal que se ama e está distante o tempo todo. Geralmente os casais, eles, por via de regra, estão sempre juntinhos, não é? Olha como é lindo esses casais aqui, tudo junto, tudo pertinho um do outro. Alguns estão sem sua costela aqui, né? Mas estão ligados com a sua costela em casa. Olha o seu Júlio ali, não desgruda. Seu Júlio faz cada declaração de amor, outro dia na célula, no grupo da célula. Ele fazendo declaração de amor, achando que estava falando para a esposa. Todo mundo viu, não foi, irmão Abdias? Outro dia a gente estava lá na célula, ela estava por lá, era aniversário do irmão Abdias, e ela está ali servindo as pessoas, e seu Júlio está tirando foto dela. Isso o que é, Júlio? Larga de tirar foto. Ela ficou assim, sem jeito. É um homem que ama a sua esposa, né, seu Júlio? E quer estar sempre perto. Bem, já estou saindo do serviço. Bem, já peguei o ônibus. Bem, já desci do ônibus. Bem, estou encostando na padaria. Bem, estou chegando em casa. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, Júlio. Júlio já vem. Às vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas estamos tão distante dele. Que amor é esse, queridos? É um amor platônico? É um amor de distância? É um amor de mente? É um amor só de longe? Que amor é esse? Vamos aquecer a nossa devoção ao Senhor? Esse foi o primeiro pecado. Foi isso que afastou Salomão do sagrado e ele levou para o profano. Foi quando ele negociou a adoração verdadeira. Em segundo lugar, o que leva o sagrado para o profano? Negociar os valores eternos. Quando nós negociamos os valores eternos, nós podemos nos aproximar do profano, nos misturar. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor. Cada uma dessas mulheres, queridos, elas vieram não somente com a sua adoração, mas com seus valores também. Todos os seus valores familiares, político, religioso, todos os seus valores, elas trouxeram junto com ela. E elas começaram a influenciar a vida de Salomão. E o homem mais sábio da face da terra foi enganado. Foi o que aconteceu com Sansão também. E se envolveu com outras culturas, com outros povos, com outros valores. Quais são os valores que estamos seguindo? Quais são os valores divinos e eternos que estamos fazendo concessões, que estamos negociando? Estamos em um tempo de muita negociação de valores do reino de Deus, e assim como Salomão, podemos estar negociando e tornando o nosso coração infiel, e não estamos perseverando em seguir o Senhor. Nós estamos vivendo, amados, em um mercado gospel muito grande. Tenho falado sobre isso, vou continuar falando, porque o mercado gospel é muito grande, e muito além disso, ele é muito sedutor, e nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos ter cuidado para que a gente não esteja deixando o verdadeiro evangelho e se nivelando pelo evangelho gospel, pelo evangelho ralo, de qualquer jeito, sem qualidade, que está sendo pregado por tantos lugares. Precisamos ter esse cuidado. Deus não divide, ou não divide a sua glória com ninguém. Esse negócio de todo mundo está fazendo, todo mundo está dizendo, todo mundo... Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. O Senhor, quando nos chamou de forma exclusiva.
Amém? Diga, eu não sou todo mundo. Isso é importante. Nós sabermos quem nós somos, a nossa identidade em Cristo é importante. Porque se a gente começa a seguir tudo que posta, tudo que é pregado, pode ser que a gente esteja caminhando para longe do Senhor. Nem sempre, meus amados, o que o mundo faz, nem sempre podemos fazer. O que o mundo posta, nem sempre podemos postar. O que o mundo veste, nem sempre podemos vestir. As músicas que o mundo ouve, nem sempre podemos ouvir. As palavras que o mundo usa, nem sempre podemos falar. Por quê? Porque a nossa cultura não é da terra, a nossa cultura é a cultura do céu. Nós não somos daqui, muitas das vezes, porque o mundo posta, o mundo segue, o mundo diz que é assim. Muitos de nós temos seguido isso. Dificilmente hoje um crente não ouve música secular, porque diz não tem nada a ver. Músicas que não refletem a glória de Deus. Músicas que não têm um embasamento bíblico. E a gente vai começando a negociar os valores, negociar os valores, negociar os valores. Quando a gente percebe, a gente já está no secular. Nós já estamos vivendo no profano e nem nos damos conta. Sabe um exemplo muito grande disso? São os muitos cantores que estouraram nos sucessos mundiais que começaram aonde? No altar do Senhor. Muitos desses cantores, nós temos um exemplo fresquinho aí, que talvez se ela não morresse, a gente nem saberia. Mas aí quando a pessoa morre, né, vão revirar a vida da pessoa toda, aí vão saber. Cantores famosos americanos como Beyoncé e tantos outros, eles começaram aonde? Aonde eles começaram? Eles começaram como Salomão, amando ao Senhor, adorando ao Senhor. Mas foram negociando os valores, foram negociando. O mercado abraçou, o brilho abraçou, ofuscou a sua visão espiritual, e eles se enveredaram pelo secular e esqueceram de Deus. Precisamos ter cuidado, porque não acontece só com eles, acontece comigo, com você, com qualquer um de nós. O que nós temos negociado? Começa de pouca coisa. Poucos valores. É só uma mentirinha. É só R$1. É só 10 centavos. Queridos, é nos 10 centavos. Quem rouba 10 centavos, rouba 1 milhão. Porque o valor não está nos 10 centavos, o valor está na integridade do nosso coração. Eu sempre tenho dito, pastora Luísa, Enaldo, são testemunhas, nós precisamos ter muito zelo com aquilo que é de Deus, as finanças da casa de Deus. 10 centavos, 5 centavos, a gente não pode negociar. Um pastor não começa roubando 500 mil de uma igreja, ele começa roubando 10 centavos, 5 centavos. Sou chato mesmo. Isso aqui é nosso, isso aqui é da igreja. E graças a Deus que a gente não tem problema com isso aqui. Mas é da igreja. É dízimo, é dinheiro suado. De quem vende peixe, de quem passa o dia no sol, de quem passa o dia em hospitais, de quem passa o dia fazendo faxina. É dinheiro suado. É a fidelidade dos irmãos. E nós precisamos ter zelo com isso. Nós somos melhores do que ninguém, não. Mas nós estamos falando da nossa vida, da sua vida. E assim como nós zelamos por 10 centavos, zele também pelo teu dízimo, pela tua oferta. Isso é zelo. Isso são valores. Ah, lá vem o pastor falar de dízimo e oferta. Porque quando a gente fala de dízimo e oferta, parece que o negócio pega. Pode falar do céu, do inferno, de tudo. Quando se fala em dinheiro, vem. São valores, entende, queridos? São valores.
Eu não posso negociar. Você sabia que tem lugar por aí que pastor não dizima? Não, eu não dizimo porque eu vivo da obra de Deus, e então o dinheiro, não posso. Isso é hipocrisia. Isso é falta de valor. Eu não posso exigir da minha igreja o que eu mesmo não faço. Eu não posso chegar aqui e pregar sobre dízimo se eu não sou dizimista. Eu não posso chegar e pedir uma oferta para a construção se eu não oferto. Queridos, quando eu peço para você, eu já estou fazendo. E não sou melhor do que ninguém, não estou dizendo isso para minha glória. Estou falando de valores, entende? Vai lá ver as anotações lá do Enaldo. E eu fico com vergonha de ofertar menos do que vocês. Tem mês que o negócio pega assim, né? Mês passado, foi assim no último, assim, mês retrasado também, né? No último dia. Eu digo, mas hoje até meia-noite eu tenho que fazer essa transferência. Tem que passar, Enaldo. Lá trouxe o dinheiro para a igreja, esqueci dentro do envelope, levei para casa. Enaldo, ó, dia 1º, ó, foi dia 31 que eu dei. Aqui está aqui a data. Às vezes pega, às vezes aperta o orçamento, mas eu fiz um compromisso, não foi com o pastor. Eu fiz um compromisso, foi com Deus. Tem gente que se a gente passa assim, 3 meses sem falar de dízimo, a fidelidade já foi embora. Agora tem outros que a gente pode passar 1 ano sem falar de finanças. Por quê? Porque o teu negócio não é comigo, o teu negócio é com Deus. Amém? Valores. As tuas dívidas como estão, criatura? Você tem negociado isso? Você tem sido um crente caloteiro? Ou você tem sido um bom pagador, fiel? Não compre o que você não pode pagar, são valores. Não faça dívida além daquilo que você pode pagar. Você recebe um salário, não faça dívida de 2. Isso é irresponsabilidade. Nós não podemos, queridos, abrir mão de valores. Valores são valores. Amém? Salomão, ele começa a abrir mão dos valores, e o coração dele já não era fiel ao Senhor. As mulheres roubaram a adoração, roubaram até a fidelidade, os valores. Ah, Deus entende. Será que entende? Ah, pastor, mas sabe, o meu gás faltou, Deus entende. O caixeiro entende? O cartão entende? O banco entende? O senhor está sendo muito radical. Radical? Radical é Jesus, que diz que se o olho te faz pecar, arranca. Tua mão direita te faz pecar, corta. Isso aqui é radicalidade. O evangelho é radical, queridos. Porque se a gente não viver de forma radical, e não estou falando de perfeição não, tá? Beleza? Porque aqui o padrão para Salomão é Davi, mas Davi também não era perfeito. Não estamos falando de perfeição, estamos falando de valores. E o evangelho é um evangelho radical, sim. Prostituição é prostituição. Só morar junto sem casar é pecado? É pecado. Morar homem com homem, casar homem com homem, mulher com mulher é pecado? É pecado. São valores, é radical. É sim ou não? Nós não estamos transmitindo ao vivo, não vai, o YouTube não vai derrubar não. Homossexualidade é pecado? É pecado. Mentira é pecado? É pecado. Roubo é pecado? É pecado. Fofoca é pecado? É pecado. Disse-me disse é pecado? É pecado. Achou que fosse falar só de homossexual, né? Tudo é pecado. Mas hoje, sabe qual é o nome que a gente dá? Erro. Deslize. É pecado, queridos. São valores inegociáveis e Deus não entende, não. Tudo a gente joga a culpa para Deus. Deus entende. Tudo é relativo, depende do meu ponto de vista. O meu ponto de vista pode não ser o teu ponto de vista. A verdade continua sendo a verdade. Você já viu aquele videozinho que tem na revistinha dos 4 evangelhos de João? Lá no finalzinho tem uns videozinhos. Sempre eu mostro para os meus discípulos, eu envio o link.
Tem uma mulher com um balão vermelho, não sei quem já viu aqui. E aí ela diz assim, olha que balão vermelho bonito. O outro diz assim, esse balão não é vermelho, esse balão é azul. Ela não é vermelho, o outro é azul, é vermelho e azul. O outro chega e diz assim, olha que balão amarelo legal. Ela, não é amarelo, aí fica aquela confusão. E aí ela diz assim, vamos terminar com essa teima. Aí pergunta por câmera, diz assim, esse balão aqui é vermelho ou não é? E ele diz, que balão? Isso não é nem balão. Termina dizendo assim, a verdade é sempre a verdade, independente do ponto de vista das pessoas. A verdade é a verdade, queridos. A verdade, ela é absoluta, queira você ou não. Verdade absoluta, Jesus vai voltar, acredite você ou não. Sim? Sim. Tem outra tirinha lá que diz assim, sobre a lei da gravidade. Ah, eu não creio na lei da gravidade, se joga do avião lá para baixo. Vai deixar de ser verdade porque ele não acredita? Não. Verdade é verdade. Entende? Então, meus amados irmãos, essas frases, muitas das vezes, é para nos ajudar a fugir da cruz. Porque a cruz, a mensagem da cruz, tantas das vezes, ela é tão confrontadora. Às vezes ela dói, ela mexe aqui dentro da gente, sangra. Mas é porque ela está arrancando o pecado, está arrancando aquilo que nos afasta de Deus. É por isso que ela dói. Nem sempre aquilo que o mundo está seguindo, nós precisamos seguir. Nem sempre que o mundo curte, nós precisamos curtir. Quero trazer de volta esse texto que diz, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Portanto, vamos ter cuidado com os valores eternos. Não abra mão. Aquilo que é valor é valor. Salomão, ele começou fazendo concessões e daqui a pouco o seu coração já estava longe de Deus. Como é que o sagrado, ele vai se aproximando do profano e às vezes se misturando? Terceiro, perder os referenciais. O 11:4 diz, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele já não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. O 6 diz assim, assim como Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como fez seu pai Davi, como Davi, seu pai, havia feito. Davi deveria ser o quê? O referencial para Salomão. Davi, ele era o adorador, ele era um homem íntegro. Pecava, se arrependia, se reconciliava, buscava a Deus, pedia misericórdia. Essa era a referencial de Salomão, só que Salomão perdeu o seu referencial. Outras pessoas se tornaram seus referenciais. Suas mulheres e os outros reinos começaram a ser os seus referenciais. Chega um momento em que Deus, ele fica indignado contra ele. O capítulo 11 vai dizer que o Senhor, ele ficou indignado contra Salomão por causa disso. Porque ele perdeu os seus referenciais. A pergunta hoje é, quem são os seus referenciais, queridos? Quem são aqueles que você admira, que você curte, que você segue? Tem vida com Deus? Te leva para mais perto de Deus? Ou te leva para mais longe de Deus? Olha, eu sei que alguns de vocês estão cansados. Eu sei que alguns de vocês estão vindo do serviço. Mas eu quero te dizer que eu não vou deixar de pregar uma frase dessa palavra. Porque essa é uma palavra de mudança, de transformação de vida. Amém? Então aplauda ao Senhor e desperta o sono e vamos continuar.
Por isso que hoje nós cantamos só 2 louvores. Só 2 louvores hoje. Para poder dar tempo. É 8h43. Tem muito chão. Então, te apluma aí nessa cadeira, porque eu não vou me intimidar com o teu sono, nem com o teu fechar de olho. Já entrou por aqui, vamos até o fim. Amém? Glória a Deus. Quem são os teus referenciais? É o seu pastor virtual? Tem muitos pastores aí pregando algumas coisas e muitos crentes seguindo. Eu vou ter que falar de novo sobre dízimo. Recebo algumas mensagens, pastor, olha essa mensagem aqui. Eu vou ver a mensagem. Dízimo é coisa do Antigo Testamento, não dizime. Rapaz, como as pessoas, elas gostam dessas mensagens. E elas espalham. Será por quê? Será que é porque vem acalentar aquilo que já está no coração delas? Existem muitos pastores, muitos cantores, muitos influencers aí nas redes sociais, e que muitos do povo de Deus estão seguindo mesmo, de verdade. E a pergunta diante de tudo isso é: quem são os teus discipuladores? Ah, não, meu discipulador está aqui. Será que é ele que faz a tua cabeça? Será que é ele que te influencia? Ou o teu discipulador, a tua discipuladora nem te conhece, mas você segue à risca? Cuidado. Queridos, eu não estou dizendo com isso que você não tem que assistir pregações de internet. Não, não é isso não. Eu assisto algumas. Eu vou te dar alguns nomes. Pastor Paulo Júnior. Se você assistir ele, talvez você não volte a assistir. Tem uma pregação que ele disse assim: essas crianças estão tudo pervertidas. Elas estão com o celular na mão. Pega o celular da mão dela. Veja o histórico dela. Veja se ela não está assistindo pornografia. Muitos se escandalizaram. Mas essa é uma pura verdade. Paulo Júnior, Josemar Bessa, Hernandes Dias Lopes. Alguns, né? Que eu estou te citando aqui, que me vem à mente agora. Alguns pregadores sérios, bíblicos, Jonas Madureira, e por aí vai. Ah, mas pastor, sabe quantos seguidores ele tem? Ele tem 300 milhões de seguidores, não interessa. Nós até hoje não chegamos a 1000. Quem são os teus discipuladores? Aqueles que fazem a tua cabeça, que fazem a tua mente. Quem são os teus referenciais, queridos? Os teus referenciais te aproximam de Deus ou te afastam de Deus? Os teus conselheiros te dão conselhos bons sobre tua família, ou eles te afastam da tua família? Ah, o meu marido fez isso e aquilo. Ah, tu é besta, vai servir homem. Homem nenhum presta. São conselhos do mundo, conselhos profanos. Nem todo conselho nós devemos ouvir. Devemos ouvir conselhos de quem tem vida com